Olá, amados, William aqui falando com vocês, graça e paz. No vídeo de hoje nós iremos dar continuidade ao nosso curso bíblico. Vamos aprofundar o capítulo 8 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, do versículo 43 ao versículo 59. Mas antes, caso você não seja inscrito, peço que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho de notificações para que vocês possam ficar a par de todas as novidades. Não se esqueça de nos ajudar a evangelizar, deixando o seu like preventivo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos e grupos e nas redes sociais para que essa bênção possa alcançar cada vez mais irmãos. Fico muito agradecido pela bondade de cada um de vocês. E nesse momento convido a você para juntos pedirmos o auxílio do Espírito Santo. Você pode rezar comigo dizendo assim: Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse momento, convido a você aqui para juntos irmos aqui a nossa Bíblia digital. Vamos hoje, meus amados, ler esse capítulo 8, aprofundado do versículo 43 ao versículo 59. Nesse primeiro momento, peço que você leia comigo aqui do versículo 43 ao versículo 47. E juntos vamos refletir e extrair os elementos para a nossa edificação, para a edificação da nossa fé. Leiam comigo aqui a partir do versículo número 43. Por que não reconheceis minha linguagem? É porque não podeis escutar minha palavra. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque digo a verdade, não credes em mim. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não ouvis, porque não sois de Deus. Essa palavra de hoje, meus amados, ela é muito edificante para a nossa vida. Logo aqui, no versículo número 43, veja: porque não reconheceis minha linguagem, é porque não podeis escutar minha palavra. Aqui nós podemos ver que Jesus, ele nos dá a resposta de o porquê não podemos, muitas vezes, não temos essa capacidade de reconhecer a sua linguagem. Podemos ver aqui a explicação do porquê muitos de nós não entendemos a palavra de Deus na sua profundidade. Exatamente, meus amados, para entender a palavra é preciso que nós possamos abrir o nosso coração e sempre procurar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Veja, nesse caso aqui, os judeus estavam fechados, pois eles queriam condenar Jesus. Essa era a intenção que eles tinham no coração. Estavam sendo usados pelo diabo, que é o inimigo da verdade, pois o diabo é o pai da mentira. Daí se diz no versículo 47, não é? O versículo 47 aqui, vocês podem notar, diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não ouvis, porque não sois de Deus. Exatamente, aquelas pessoas ali, elas estavam fechadas, movidas pelo ódio, estavam perseguindo Jesus, estavam querendo condenar Jesus à morte, estavam querendo matar Jesus. Daí, essas pessoas não podem, elas não têm como reconhecer Jesus, a pessoa de Jesus, ter essa intimidade com Jesus. E o ensinamento para cada um de nós é o quê? É que nós, para que nós possamos ter intimidade com Jesus, para que nós possamos entender a sua palavra, é necessário que nós tenhamos o nosso coração aberto
e que nós nos deixemos ser conduzidos pelo seu Espírito Santo. Nós podemos aqui, meus amados, extrair alguns elementos aqui. Por exemplo, no versículo número 44, nós temos um princípio eterno. Vocês podem marcar o versículo 44 aí na sua Bíblia com a cor azul, pois nós combinamos que durante o nosso curso bíblico iríamos marcar os princípios eternos com a cor azul. Você pode ler comigo grifando, como eu vou fazer aqui agora. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É verdade, né? Isso é um princípio eterno. O diabo é mentiroso. O diabo é o pai da mentira. Ele não gosta da verdade. Ele não tem apreço à verdade. Por isso, meus amados, é um princípio eterno. Isso nunca irá mudar. E é assim que é regido as leis espirituais, as leis do céu. Não é verdade? O inimigo de Deus, ele não aprecia a verdade. Ele é mentiroso desde o princípio. Então, vocês podem marcar aí na Bíblia de vocês esse versículo número 44 com o princípio eterno. Um outro versículo que nós podemos marcar aqui como princípio eterno, aliás, é o próprio versículo número 47, onde diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não ouvis, porque não sois de Deus. Então, de fato, né? Quem vai entender a palavra de Deus? Quem vai se aprofundar na palavra de Deus? Quem vai ter amor às palavras de Deus? É aqueles que pertencem a Deus, é aqueles que abrem o coração, é aqueles que se deixam ser conduzidos pelo seu Espírito Santo. Por isso que antes de todo o estudo bíblico, de todo o nosso curso bíblico, vocês notam que nós sempre fazemos orações ao Espírito Santo, porque nós nos colocamos ali abertos, com o coração aberto, para que ele possa dirigir o estudo bíblico, para que ele possa nos convencer de toda a verdade contida na palavra de Deus. Então, meus amados, vamos dar seguimento aqui ao nosso curso, ao nosso dia de hoje, lendo agora do versículo de número 48 ao versículo de número 55. Peço a você que leia junto comigo a partir desse versículo número 48. Os judeus lhe responderam: não dizíamos com razão que és samaritano e tens um demônio? Respondeu Jesus: eu não tenho demônio, mas honro meu Pai e vós me desonrais. Não procuro a minha glória, há quem a procure e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. És porventura maior que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretende ser? Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem dizeis: é o nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse: não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Que palavra maravilhosa, não é mesmo, meus amados irmãos? Que palavra de vida que muito nos edifica. Veja como a palavra de Deus ela é maravilhosa. Nesse versículo número 54, diz Jesus que quem glorifica ele é o Pai. Jesus diz que quem o glorifica é o Pai. Ele diz também que guarda a palavra, os ensinamentos de Deus e transmite esses ensinamentos
para nós. Devemos guardar essa palavra de Jesus no mais íntimo do nosso coração. Devemos imitar Jesus. Ele diz que guarda a palavra. Veja, meus amados, ele diz que conhece o Pai e ele diz que guarda a sua palavra, como está escrito aqui no versículo número 55. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Veja o quanto que é importante nós perseverarmos no curso bíblico. O quanto é importante que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Porque uma vez que nós guardamos essa palavra no nosso coração, nós temos a capacidade de fazer a vontade de Deus. E essa é a nossa alegria, estarmos sempre fazendo a vontade de Deus. Nós podemos também marcar um elemento aqui no número 51, que é um princípio eterno. Veja, olha que princípio eterno maravilhoso, você marca com a cor azul aí na sua Bíblia. Em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Aliás, meus amados irmãos, não se trata de um princípio eterno, se trata aqui de uma promessa. É uma promessa, certo? O versículo 51 é uma promessa. Você pode me perguntar assim, William, mas que promessa? Olha que promessa maravilhosa. Jesus está dizendo, se alguém guardar a palavra dele, jamais verá a morte. Que morte é essa? A morte eterna. Essa pessoa irá viver no céu, contemplar a Deus, ser um ser que contempla a Deus eternamente. Alguém que irá para o céu, que não verá a morte e já experimentará aqui, nessa vida, as graças de Deus, a alegria de Deus no seu coração. Por isso, meus amados, essa promessa é uma promessa maravilhosa para cada um de nós, que nós possamos até levar ela para a nossa vida inteira. Veja, versículo 51, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Por fim, agora, meus amados, eu convido a você a ler comigo do versículo 56 ao versículo de número 59, para que nós possamos entrar aí na conclusão do nosso dia de hoje do curso bíblico. Leiam comigo aqui, versículo 56 ao versículo 59. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe, então, os judeus, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Que palavra maravilhosa, meus amados. Veja, aqui relata que Abraão se encheu de alegria ao ver o nascimento do filho da promessa que Deus o havia feito. A promessa que Deus havia feito a Abraão, o seu filho Isaque. E Abraão se encheu, o coração de Abraão se encheu de alegria. Aqui, meus amados, Jesus se apresenta como verdadeiramente o filho da promessa, o verdadeiro objeto da promessa feita de Deus a Abraão, a cada um de nós. É o seu próprio Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdadeira causa de nossa alegria. Ele é o Isaque espiritual. Jesus é o motivo da nossa alegria. Muito mais do que Abraão teve a alegria em ver o nascimento de seu filho Isaque, o nosso coração se enche de alegria por ter Jesus como nosso Salvador. E veja, Deus deu seu Filho para mim, para você, para que nosso coração pudesse se encher de alegria. Um outro ponto aqui também, meus amados, quando Jesus se revela aqui como Deus, é aos olhos dos judeus blasfêmia, passivo de apedrejamento, como está escrito lá no livro de Levítico, capítulo 24, versículo 16. Mas vejam, eles não conseguem enxergar de que Jesus, ele é Deus.
Vejam essa expressão aqui. Novamente ela é dita, essa expressão aqui, certo? Ó, essa expressão eu sou, como eu estou grifando aqui para você. Quando Jesus ele diz isso, ele está se colocando aqui, ele está se revelando como Deus. Jesus está se revelando como Deus. Por estarem com o coração fechado, movidos pelo ódio, eles não conseguem reconhecer Jesus como Deus. Então, William, mas o que tudo isso significa para mim? Mais uma vez, meus irmãos, é necessário que nós possamos ter o coração aberto, que nós possamos procurar a ter uma vida de graça, uma vida influenciada pelo Espírito Santo, uma vida conforme a vontade de Deus, buscando a sua vontade, buscando o conhecimento da sua palavra, estar de coração aberto e movido pelo Espírito Santo. Nós podemos aqui também, meus amados, extrair o versículo 54 e 55 como princípio eterno aqui, que vai muito nos ajudar a compreender essa palavra, né? Como leis que regem o mundo espiritual. Veja, versículos 54 e 55 diz assim, você pode grifar com a cor azul. Jesus respondeu, se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem dizeis, é o nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Então, aqui se trata de um princípio eterno, porque de fato, aqui quem glorifica Jesus é o Pai. Por meio de Jesus, o Pai realiza curas, milagres, prodígios. E veja, Jesus ele sempre procura a glória do Pai. Jesus ele sempre procura fazer a vontade do Pai. Inclusive ele disse aqui nos capítulos anteriores, vocês podem perceber que Jesus ele disse que meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Isso está escrito, né, lá no capítulo 4 aqui desse mesmo evangelho de São João, no versículo 34. Jesus ele disse isso, que o alimento dele é fazer a vontade de Deus. Então, ele procura a glória do Pai e o Pai o glorifica. Como? Transformando, fazendo milhares de milagres, de prodígios, de sinais, né? Então veja, meus amados, Jesus conhece o Pai, ele ouve o Pai, porque está aberto ao Pai, ele é Deus com o Pai. Então Jesus ele diz aqui, se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vós. Mas Jesus conhece o Pai, e mais, ele conhece e guarda a sua palavra. É exemplo para cada um de nós. Um outro elemento que nós podemos extrair aqui é o próprio versículo número 58 com o princípio eterno. Veja o princípio eterno. Jesus lhes disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É um princípio eterno, isso não muda. Por que não muda, William? Porque justamente, meus amados, Jesus é Deus. Então isso não muda. Então Jesus, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é a razão da nossa fé. Ele é a razão da nossa esperança. Ele é a nossa alegria. Jesus, ele é a nossa paz. Meus amados, que estudo maravilhoso o de hoje, não é mesmo? Quantos princípios eternos, promessas que nós extraímos aqui desse trecho da Sagrada Escritura. Concluímos assim esse capítulo número 8. E como de costume, nós sempre deveremos chegar ao final da nossa reflexão e devemos fazer a seguinte pergunta. Esse questionamento interior a partir de cada um. Qual a mensagem de Deus ao meu coração? E de que forma eu posso aplicar todo esse ensinamento que eu aprendi hoje no curso bíblico para a minha vida? Como eu posso aplicar ele na minha vida? Então, meus amados, é muito importante que você possa escrever, tomar nota aí no seu caderno, no seu diário espiritual. Se você quiser compartilhar conosco aqui nos comentários o quanto que essa palavra transformou o seu coração, em que ponto essa palavra tocou mais o teu coração, nós estaremos aqui sempre dispostos a colaborar, a apreciar o feedback de cada um de vocês. Nós estamos rezando por cada um de vocês
para que vocês possam perseverar, para que vocês possam continuar cada vez mais assíduos no ensinamento da palavra de Deus. Continue rezando pelo nosso apostolado. Eu vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Ósculo Santo, graça e paz.